Curta, divulga, comente e compartilhe o nosso canal. Se inscreva, Torcedor Fanático 3. Nos ajude, dê o like, ative o sininho e acompanhe todas as notícias do esporte no geral e do futebol brasileiro. Acompanhe agora a classificação da tabela da Série A do Brasileiro 2026. Torcedor Fanático 3. Curta, divulga, comente e compartilhe o nosso canal. Se inscreva, dê o like. Olá, gente do canal do YouTube aí, vocês que acompanham as notícias do esporte aqui no Torcedor Fanático 3. Estamos aqui o máximo possível, aqui todos os dias, né? Quando a gente não posta todos os dias, durante um dia, na semana ou 2 dias, a gente posta algum conteúdo. Mas a gente está se esforçando para postar mais conteúdo, porque é muitos jogos, muitas notícias e é preciso se informar com certeza para trazer notícia positiva e também notícias verídicas, né, do esporte no geral. E a gente está trazendo aqui as notícias dos times brasileiros e principalmente o Campeonato Brasileiro Série A, tá bom? E das outras séries também, aos poucos a gente tá postando alguns vídeos. Então você curte, divulga, comenta e compartilha o nosso canal Torcedor Fanático 3, tá bom? Nos ajuda aí, dá uma moral, dá um like e nos ajuda aí aqui ao nosso trabalho aqui de notícias do futebol brasileiro, né? Torcedor fanático, você que é torcedor fanático dos clubes brasileiros, você que gosta de futebol, do bom futebol, você está acompanhando aqui o Torcedor Fanático 3. Então, vamos trazer aqui a notícia da classificação do Campeonato Brasileiro Série A, tá bom? Nesta madrugada de segunda para terça, a gente está gravando aqui esse vídeo e a classificação dos clubes aqui brasileiros da Série A, tá bom? Temos notícias aí também do Vasco, temos notícia do Santos também, e aos poucos a gente vai postando os conteúdos, tá bom? Você que está aí, curte, divulga, dá o like, nos ajuda, se inscreve, comenta, compartilha, joga aí, copia aí o link e com certeza divulga aí nos seus grupos, eu não sei, onde você tiver aí nas redes sociais, posta aí o canal do YouTube, a gente agradece seu carinho, muito obrigado pela sua sintonia aqui, pelo seu apoio, tá bom? Dá um like aí, se inscreve, tá bom? Torcedor Fanático 3. Vamos trazer aqui a notícia da classificação da Série A, jogos aí acontecendo, né? Já deu uma parada nessa terça-feira, vai ter a rodada aí da Copa do Brasil, né? O Vasco que jogou aí contra o São Paulo e virou o jogo aí, um jogo muito difícil aí pro Vasco, ou melhor, um jogo polêmico aí, com certeza, e o Vasco ganhou do Santos no Campeonato Brasileiro da Série A e está aí em 10º lugar, né? 10º lugar com 16 pontos na tabela de classificação da Série A deste ano de 2026. Então, o Vasco jogou aí contra o Santos e ganhou de virada, né? Muito bom para o Gigante da Colina, o Vasco da Gama, a gente que acompanha aqui as notícias do Vasco da Gama, você que está acompanhando aí, que gosta do Vasco também, a gente traz aqui as notícias do Vasco. E a tabela de classificação, primeiro lugar, Palmeiras, né? Essa é a tabela de classificação atualizada. Palmeiras em primeiro lugar, 29 pontos. Segundo lugar, Flamengo, 23. Terceiro lugar, Fluminense, 23. Quarto lugar, São Paulo, 20 pontos. O Bahia está no quinto colocado aí, quinta posição, 20 pontos. Sexto lugar, Atlético Paranaense, 19 pontos. E no sétimo lugar, Curitiba, 19 pontos. Oitavo lugar, Red Bull Bragantino, 17 pontos. No nono lugar, Botafogo, 16. Décimo lugar, Vasco da Gama, 16. Importantíssimo, né, o trabalho aí do Renato Gaúcho aí, trazendo aí o Vasco da Gama aí, se levantando aí na tabela de classificação aí. Com certeza, trabalho muito bem feito e com certeza muita sorte pro Vasco da Gama, o gigante da colina, né? Todos aí que acompanham as notícias aqui no nosso canal. O 11º Vitória, 15 pontos. 12º Atlético de Minas Gerais, 14 pontos. 13º Grêmio, 13 pontos. 14º Internacional, 13 pontos. 15º Santos, o Santos aí
que está aí tendo uma campanha meio difícil, né? Com certeza o Cuca aí trabalhando com a equipe do Santos e não está muito bom. O Santos aí perdeu o jogo contra o, com certeza nesse sábado, né? O Santos jogou aí e perdeu, né? Perdeu o seu jogo aí, com certeza, e está aí em 15º lugar. Santos muito, o jogo foi muito polêmico. O Santos aí muito criticado, e Neymar também muito criticado diante desse jogo, né? E o Santos está em 15º, Santos 13 pontos, 16º Cruzeiro 13 pontos, 17º Corinthians, 12 pontos, 18º lugar Mirassol 9 pontos, 19º Remo 8 pontos e 20º lugar Chapecoense 8 pontos. Tá aí a tabela de classificação atualizada para todos que acompanham aí as notícias do esporte aqui no canal Torcedor Fanático 3. A gente agradece aí seu carinho, curte, divulga, comenta, compartilha, nos ajuda aí, se inscreve, ativa o sininho aí e dá o like aí, nos apoia aí, dá essa moral, tá bom? E lembrando que o Vasco da Gama viajou nesta segunda-feira e chegou aí, com certeza nesta segunda, em Belém do Pará para jogar contra o Paysandu. O Vasco da Gama está em 10º lugar com 16 pontos e vai para jogar contra o Paysandu na Copa do Brasil, né? Temos a tabela aí de jogos, né, dessa terça-feira, os jogos aí da quinta fase da Copa do Brasil, né? O Vasco jogou aí contra, neste sábado, jogou contra uma outra equipe agora que me fugiu o nome e o Vasco ganhou, né? Com certeza ganhou e está aí na tabela de classificação com 10 pontos. Vamos para os jogos da Copa do Brasil desta Copa do Brasil quinta fase, jogos de ida, dia 21, terça-feira às 17 horas, Botafogo e Chapecoense, 21 do 4, terça-feira às 19h15, São Paulo e Juventude, nesta terça-feira também às 19h30, Grêmio e Confiança, nessa terça-feira também, dia 21h30, Paysandu e Vasco. Esse é o jogo do Vasco aí, Vasco tentando aí, com certeza, vencer aí a equipe do Paysandu nessa terça-feira, dia 21. Também nessa terça, 21h30, Barra e Corinthians. Esse é o jogo de ida da Copa do Brasil. E no dia 22, quarta-feira, às 19 horas, Goiás e Cruzeiro. Também às 19 horas, Bahia e Remo. Nessa quarta-feira também, 19h30, Santos e Curitiba. Quarta-feira também às 20h30, Fortaleza e CRB. Nesta quarta-feira também, 20h30, Atlético Internacional. Também nesta quarta-feira, 21h30, Flamengo e Vitória. E também no dia 22, nesta quarta-feira, 21h30, Red Bull Bragantino e Mirassol. Esse é o jogo de quarta-feira. Temos o jogo também da quinta-feira, dia 23, às 19h30, Atlético Mineiro e Ceará. Temos nesta quinta-feira também, próxima aí, 19h30, Palmeiras e Jacuipense. Também esse jogo é jogo de ida desta quinta-feira. E também às 21h30, Atlético Paranaense e Atlético de Goiás. Nesta quinta-feira, às 21h30, jogos de ida. Também nesta quinta-feira, 21h30, Operário e Fluminense. Esses são os jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Tá aí, você fica acompanhando as notícias do esporte aqui no Torcedor Fanático 3. Dá o like aí, nos ajuda, tá bom? A gente tá trazendo aí as notícias dos clubes brasileiros nesse jogo, nesta quinta fase do jogo de ida da Copa do Brasil, tá bom? Muita sorte aí pros clubes, né? Os clubes brasileiros. Também a gente vai trazer aqui algumas notícias do futebol, ou seja, Sul-Americana, Libertadores também, tá bom? Aos poucos a gente vai postando aí alguns conteúdos e você nos apoia aí, nos ajuda, tá bom? Lembrando que a Copa do Mundo tá aí, a convocação da Copa do Mundo, a última convocação está aí próximo de 30 a 40 dias e você não perde por esperar. A gente vai trazer notícias da seleção brasileira também. Estamos aí a pouco de 40 a 30 dias
da convocação final desta Copa do Mundo 2026, tá bom? Vamos aqui trazer as notícias da seleção brasileira e temos aí mais ou menos 50 dias para o início da Copa, né? De 30 a 40 dias para a convocação, 30 dias por aí, e para a Copa do Mundo iniciar, tá aí uns 50 dias, a Copa aí se aproximando cada vez mais dessa Copa aqui 2026 que o Brasil com certeza vai ter muita sorte, a gente vai torcer, vai dar muita sorte aí, vai torcer pelo Brasil para ganhar aí e ser convocado aí a melhor equipe aí, todo mundo comentando aí sobre o Neymar, a convocação do jogador do Santos, né, que está tendo um bom trabalho aí no Santos, não tá excelente, mas tem feito a diferença no clube do Santos, né? O Neymar aí, todo mundo com a interrogação, já ouvi especulações de jornalistas, críticos do esporte, em que o Neymar está, ou seja, muita gente pressionando aí o técnico da seleção brasileira, Lancelotti, principalmente fontes que a gente acompanha, a gente ficou sabendo que está sendo o Vasco, ou melhor, o Neymar, ele tá sendo bem ovacionado, né? O pessoal tá pedindo muito que o Lancelotti convoque o Neymar. E a notícias aqui, principalmente, é que a CBF está cobrando, está fazendo cobrança. A gente ficou aí sabendo por algumas fontes, segundo o jornalista aí da Band, a gente tem acompanhado e a CBF está fazendo uma cobrança para o Neymar, né? E segundo o jornalista é um absurdo, né? Mas a gente torce aí para que o Neymar seja convocado, né? A gente torce muito, mas a gente aqui esperando o dia para ver qual vai ser essa devida convocação do técnico da seleção brasileira, Lancelotti, e muita sorte aí para a equipe do Brasil nesta Copa do Mundo, tá bom? Um abraço a todos, a gente agradece, dá um like, curte, divulga, comenta e compartilha. Agradecemos a todos, um abraço.